Nós vamos fazer uma leitura bíblica para a nossa meditação nesta noite. Números capítulo 11. Vamos ler os versos de 1 a 9. Eu vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará a comer, carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Vou pedir para o Alex tirar a restante aqui para mim, por favor. Irmãos, nós nos alegramos pela palavra do Senhor que nos exorta. Nós estamos falando a respeito da crise do ser, do ter e do fazer. Hoje nós vamos falar um pouquinho a questão do ter. E é um dos temas que nós todos somos chamados a ouvir, Deus puxando a nossa orelha. Pois nós, muitas vezes, esquecemos, como nós somos abençoados. Nós acabamos de cantar isso. Como nós temos tantas bênçãos. Como Deus tem nos dado todas as coisas, mas quantas vezes nós estamos igual a este povo, lamentando, chorando, desprezando o que Deus nos dá e querendo mais. Os irmãos atentaram para essa leitura, eu creio que os irmãos conhecem. Nós percebemos aqui que o povo de Israel estava caminhando, no meio deles havia o chamado populacho, ou outras pessoas que não faziam parte do povo de Deus, mas que foram juntos, saíram juntos, estavam ali. Estes, primeiramente, tiveram desejo pelas comidas dos egípcios. O curioso é que isso despertou no próprio povo de Deus o desejo também destas mesmas comidas, e não só o desejo dessas comidas, mas o desprezo àquilo que Deus estava dando para eles, abençoando. Se nós lemos lá numa passagem em Números 21, de 4 a 6, o verso 5 diz: o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste sair do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Repare que quando nós somos tomados de ingratidão, nós aumentamos, que aquilo que o Senhor Deus deu para eles como alimento, não lhes custava nada, e era saboroso, era bom, mas para eles já não aguento mais, esse pão vil. Eu estou com saudade das coisas do egípcio, até das cebolas eles estavam com saudade dos alhos e das cebolas, desprezando aquilo que o Senhor Deus estava lhes dando. Nossa mensagem hoje é muito importante, espero que fale aos nossos corações. Nos silencie
e cada um de nós possa refletir a respeito deste tema. A beleza do consumo. A cosmovisão cristã afirma que vivemos em um mundo bom, ou melhor, muito bom. E nem mesmo a queda pôde eliminar essa bondade da criação. Nós sabemos que hoje o mundo já está, vamos dizer assim, quebrado, tem poluição, temos problemas, mas temos muita coisa boa. Temos comida boa, temos descanso, temos comodidades, temos tecnologia, temos muita coisa boa. Deus não nos separou dessas coisas. Não é pecado conquistarmos, comprarmos, termos coisas, mas sabemos que o pecado veio em tirar de nós o sentido de contentamento, o sentido de sabermos que o que Deus nos deu é suficiente. Queremos sempre mais, sempre mais. Eu sempre digo que quando se fala, quanto você acha que deveria receber? A resposta é um pouco mais. Você nem é aquele ganancioso que queria 10 vezes mais, né? Aí você fala, não, se um pouco mais já dava. Mas por que é um pouco mais? Porque a gente quer sempre um pouco mais. Se você receber esse um pouco mais, logo você vai se adequar àquele um pouco mais e vai precisar de um pouco mais. Nosso texto base fala que o povo reclamava da situação. Já falei que um grupo de estrangeiros viajava junto com eles e esses desejavam intensamente a comida do Egito e isso influenciou o povo de Deus. Nós vivemos num mundo onde estamos junto com estrangeiros e esses desejam intensamente as coisas deste mundo. E quantas vezes, irmãos, nós somos influenciados pelas propagandas, pela forma que o mundo vive, pelas coisas que outros estão experimentando e nossos olhos se saltam para elas. Elizabeth Elliot diz o seguinte, falando a respeito do texto que nós lemos: Deus lhes dera exatamente aquilo que eles precisavam no deserto, o maná. Era sempre o suficiente, sempre fresco, sempre bom, mas o povo ansiava por variedade. Esses estrangeiros colocaram ideias em suas cabeças. Há mais na vida do que estas coisas. E só isso que vocês têm, você pode ter mais. Você tem que viver um pouco. Vocês podem ter mais. Essa cena reflete os dias atuais, irmãos, quando nós temos, mas nós queremos mais, desejamos mais, procuramos sempre algo novo. Falando sério aqui, irmãos, a crise do consumismo, a crise do ter e a palavra consumismo. Primeiro, nos leva ao endividamento. Já é difícil nos dias de hoje, mesmo sendo econômicos, nós conseguimos manter direitinho as contas. São tantas coisas caras, as coisas básicas estão caras, o salário não aumenta, e aí a gente percebe que já vivemos uma necessidade. Mais difícil, podemos dizer, ou impossível, quando nós caímos na tentação do consumismo. O consumismo pode ser definido como uma relação desproporcional com o consumo de bens e serviços, ou seja, gastar mais do que tem, em resumo. Gastou mais do que você tem, é consumismo. Adquirir coisas que não necessita é consumismo.
Então, primeira questão problemática, irmãos, de nós cairmos aí nesta crise do ter, é o endividamento. Algo mais sério, a crise do ter ou consumismo enfraquece a piedade. A busca e o desejo de adquirir bens materiais toma espaço e o lugar do anseio por Deus, que é o verdadeiro tesouro, e pelas coisas de Deus. Nós, querendo tanto aquilo que está aqui, o imediatismo, eu quero viver, eu quero desfrutar das novidades, eu quero consumir, parece que tira um pouco de nós o desejo e a expectativa pelo reino de Deus, pelas coisas do Senhor. Ou seja, nós começamos a vivenciar e a buscar as coisas desse mundo. Os nossos sentidos estão mais buscados às coisas desse mundo. E aí, para o consumismo, o mundo é esperto. O mundo, ele sempre oferece tantas coisas. Falando de coisas financeiras, o mundo oferece o pagamento parcelado, 5, 10, 36 vezes, vamos lá. Olha que tentação, você quer alguma coisa, você não tem o dinheiro para comprar aquilo. Mas pague uma vez de 10 e você já tem isso hoje na sua casa. A sensação que a gente tem é que foi barato, né? Paguei só R$100, já está aqui em casa, um negócio de 1.000. Tá, mas e o resto do ano? Então nós sofremos com isso. Enfraquece a nossa vida financeira, nós falamos, e enfraquece a nossa piedade. Lá em Mateus 6, 19 a 21, texto bem conhecido, diz: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse desejo pelas coisas deste mundo tiram de nós o desejo pelas coisas de Deus. Essa concentração nas coisas do mundo, elas atrapalham nossos sentidos. Ainda Elizabeth Elliot, falando sobre isso, ela diz o seguinte: assim o mundo arruína a paz e a simplicidade que Deus nos daria. O contentamento com o que Ele escolheu para nós se dissolve, enquanto em vez de dar graças, desejamos e lamentamos, ensinando nossos filhos a cobiçar e a lamentar também. Ou seja, Ele enfraquece a nossa piedade, porque nós passamos a lamentar. E aí é só a gente relembrar do texto que nós lemos há pouco, de Números. Estavam lamentando por aquilo que deveriam dar graças, que era o maná, que era o sustento da vida deles. Problema do consumismo que nos leva a viver esta vida gananciosa, na busca pela satisfação. E aí, é aquelas frases que a gente já conhece, né? Transformamos desejo em necessidade. Transformamos o supérfluo em prioridade. O espírito da ganância vai sufocando a ação de graças, e com isso a piedade, porque a ação de graças é o maior reflexo que nós temos para mostrar que nós somos piedosos, ou seja, que nós somos gratos a Deus pela vida que Ele nos dá, pelas coisas que Ele nos dá, pela igreja que Ele nos dá, por tudo. Se nós vivemos a lamentar e a querer consumir a igreja do próximo,
querer consumir os bens do próximo, a querer as coisas que nós não temos, sempre que não tem, né? Sempre que o outro tem, ou sempre uma novidade, nós estamos matando a nossa piedade. Como então, irmãos, vencer a crise do ter? Dando primeiro lugar, prioridade ao ser. Nossa busca principal deve ser pela formação de nosso caráter, buscar ser pessoas melhores. Buscarmos ser pessoas melhores. Repare que a gente precisa entender que o ter não forma o ser. Porque acontece que a maioria das pessoas acredita que o ter é o que faz ela ser alguém especial. Se eu ter, se eu vestir aquela roupa, se eu comprar aquele bem, se eu andar daquele jeito, se eu estiver naquele carro, as pessoas vão olhar para mim diferente, elas vão ver como eu sou. Não, elas vão olhar e ver o que você tem. O ser não está relacionado ao ter. E se nós estamos buscando mais ter do que ser, nós vamos, como nós falamos há pouco, matar a nossa piedade. Mas à medida em que nós buscamos ser melhores pessoas, nós vamos entendendo o contentamento, vamos entendendo a paz, vamos ser gratos a Deus e vamos até, por que não, vivendo a vida com Deus emocionalmente, trabalhando, ter coisas. Mas isso não é o alvo, o ter coisas. Lá em Lucas 12, a partir do verso 15, conta-se uma história. Jesus foi interpelado ali por um homem que queria que ele repartisse os bens, né? 2 irmãos, reparte a nossa herança, peça para o meu irmão que reparta a herança comigo. A resposta de Jesus, conhecendo o coração daquele homem, foi: tende cuidado e guardai-vos da avareza, de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens, ou dos bens que ele tem. Percebe, irmãos, que esse problema do consumismo, essa crise do ter, ela é algo tão grande que ela destrói famílias. Talvez por causa de uma herança, por causa de uma coisa que não é nada, mas pela ganância, pelo desejo de ter, se perde o ser, se perde a união, se perde o amor. Como vencer a crise do ter? Aprendendo o contentamento. O contentamento cristão é um estado interior que resulta da confiança na bondade divina, de tal modo que mesmo em meio a situações adversas, o cristão desfruta de paz e alegria. Olha, irmãos, como nós precisamos de contentamento, desse estado interior que resulta da confiança na bondade divina. Nós confiamos em Deus, que Ele cuida de nós e que Ele dá tudo aquilo que nós necessitamos, então nós precisamos ter o contentamento. Passamos por situações adversas, mas continuamos a confiar no Senhor, na bondade dEle, nós temos então o contentamento. Vencemos a crise do ter com o contentamento, porque muitas vezes, até mesmo na dificuldade, nós podemos viver em paz, porque o Senhor é aquele que vai nos sustentar de toda forma. Contentamento é viver um estilo de vida marcado pela simplicidade, sem ostentação, sem luxo. Isso é contentamento. E é interessante, irmãos, que a gente vê muitas pessoas ricas
que sabem viver de forma humilde. Talvez porque elas não precisem provar nada para ninguém. Quem já viu algumas figuras aí de alguns bilionários que você olha para eles quando eles aparecem, eles estão sempre com a mesma roupa? Uma camiseta tipo herring preta, uma calça jeans, um sapato ali. E a gente parcelando lá aquela roupa cara, né? E essas pessoas não se importam em investir-se de forma a mostrar alguma coisa. A Bíblia fala algo parecido lá em Provérbios 13:7. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. E aqui se dizem, não necessariamente dizer, né, falar eu sou rico, mas se dizem na forma que se comporta. Dependendo da roupa que você está vestindo, você está passando para os outros, olha como eu sou rico. Não estou falando que você não pode vestir uma roupa boa, mas às vezes o pobre passa a imagem do rico, e um rico mostra assim, nossa, coitado daquele lá, vou ajudar ele, olha que roupa simples. Mal sabe você que aquela pessoa é rica. Fato é que nós precisamos aprender o contentamento, e o contentamento é exatamente ter esse estado de espírito onde a nossa esperança, a nossa alegria não está e não depende das coisas exteriores, não depende de coisas. Terceiro lugar aqui, como vencer a crise do ter? Vivendo em generosidade e ação de graças. No lugar do reclamar, ser agradecido. A generosidade nos leva a esse compartilhar. E quando você começa a olhar para as necessidades dos outros, você começa até mesmo a perder este desejo tão grande por ter mais coisas. Quando a gente olha o necessitado, você fala, poxa, eu já tenho o suficiente, olha o que aquelas pessoas estão passando. Você fica até sem graça, né? Eu vou comprar alguma coisa nova para mim, enquanto outros estão necessitados. A generosidade, ela vai trazer ao nosso coração esse contentamento. Você vai perceber que você é abençoado e apaga esse desejo de consumir. A generosidade anula o consumismo porque muda o nosso foco dos desejos pessoais para a necessidade de outras pessoas. Ser generoso é imitar o próprio Cristo, imitar a Deus que abençoa tantos e deu a vida por nós, humildes e pecadores. Concluindo, irmãos, nós vivemos numa sociedade de consumo, resultado dessa graça comum. Falamos no início que tudo que Deus fez é bom, então nós temos muitas coisas boas. Deus não nos impede de desfrutar do que é bom, mas o nosso coração pecaminoso, ele quer sempre mais, ele quer confundir a nossa mente, trazendo em nós esse espírito de reclamação. Quando nós olhamos para o mundo e vemos o mundo com os seus carros, com as suas joias, com as suas viagens, nós começamos a cobiçar estas coisas e às vezes a querer consumir mais do que nós podemos. Qual a resposta de Deus para nós, irmãos? Nós não devemos nos enganar, nós devemos cultivar o contentamento e a generosidade. Nós devemos ser testemunho para o mundo. É tempo de abrir os nossos olhos, de ver o quanto nós somos abençoados. Você não precisa de mais coisas para ser abençoado. É tempo de dar graças a Deus pela misericórdia do sustento de cada dia. É tempo de descansar nas promessas de Deus, porque as limitações, elas são boas para que nós possamos descansar no Senhor,
confiar no Senhor para o nosso futuro. Aquele que nos sustentou até hoje não nos desamparará. E aquilo que o Senhor Deus tem colocado nas nossas vidas é muito bom. Eu quero concluir aqui com a letra de uma música do Grupo Sola. É uma letra muito bonita e a canção também é muito bonita. Se o Senhor é o meu pastor, eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me levará. Agora, olha essa segunda parte aqui. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Eu creio que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Quando a gente olha essa figura aqui de Números, nós olhamos e vemos como essas pessoas reclamavam, como essas pessoas eram ingratas com relação a Deus. Mas, mais do que falar deles, a gente precisa olhar como eu sou essa pessoa em muitas situações, em muitos momentos. Que Deus nos ajude, que nós possamos valorizar mais o ser melhores pessoas. É o nosso tema do ano, né? Ser melhores do que o ter. O problema financeiro, o problema do ter tem atrapalhado muito. Falamos da família nesse mês. Quantas famílias estão em crise, dificuldades, porque não conseguem conversar, não conseguem chegar a uma questão relacionada à questão do gasto, das finanças do lar. E um lar vai se dissolvendo, talvez em dívidas ou talvez em reclamações, porque sempre queremos mais. Que Deus nos ajude para que nós possamos aprender, como diz lá a palavra, tanto sei estar humilhado como ser honrado, ter experiência em ter coisas e ter também experiências e viver bem quando estas nos faltar. Tendo sustento, com o que nos vestir, estejamos contentes. Vamos ficar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Quero pedir aos irmãos da equipe de louvor já vir aqui à frente. Depois da oração nós vamos cantar mais um cântico. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, mais uma vez nos reunimos em Tua casa. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus, ó Deus, nos ajude para que possamos viver na prática, ó Deus, esta palavra. Tudo o que nós temos é o Senhor que nos dá, e que nós possamos receber com ação de graças. Que nós possamos, ó Deus, prosperar, ó Deus, possamos ter uma vida abençoada neste mundo, mas que o contentamento sempre esteja presente nas nossas vidas, porque sem o contentamento nunca estaremos satisfeitos. Se é pouco, estaremos reclamando. Se temos muito, ainda queremos mais. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos faça viver, ó Deus, não na busca do ter, mas que nós possamos realmente ser melhores pessoas. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.